o mais importante de tudo é a gente depois ter tempo para poder discutir, para poder entender as dúvidas de vocês e, quem sabe, conseguir responder todas elas de forma bem direta, né? E assim a gente espera deixar bastante tempo no final dessa apresentação, justamente para esse ponto que é tirar as dúvidas e tentar interagir o máximo que a gente conseguir com vocês, tá? Eu começo aqui apresentando para vocês, então, o meu parceiro de apresentações aqui, o Carlos. Carlos, é um prazer ter você de volta aqui. Muito obrigado pela tua disposição, pela tua vontade de participar desse projeto junto comigo. E passo a palavra para você dar uma boa tarde aí para o pessoal. Pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Eu sou o Carlos, eu pertenço ao Grupo Focus, uma das empresas que compõem esse grupo. Grupo Equilíbrio, Aleconte e Grupo Focus. A gente está aqui hoje para trocar uma ideia com vocês sobre reforma tributária. Nós temos bastante expertise, né? Atendemos a vários clientes do ramo de varejo e, naturalmente, nossos clientes também lidam com operações como aluguéis, compra e venda de propriedades, e é um assunto que é pertinente tanto para o nosso negócio, voltado para os mercados, quanto para vocês também. Então, nossa ideia aqui hoje é trazer para você no cenário do que vai ser a reforma, como é hoje, como vai ficar, entende? Para que, sabendo o que está em jogo, né, possamos tomar melhor nossas decisões daqui para frente. Beleza, pessoal? Então, eu passo novamente a palavra para o nosso colega Marcelo, para que ele possa fazer suas considerações. Obrigado, Carlos. Bom, para quem não me conhece, eu sou Marcelo, eu sou diretor aqui na Equilíbrio Contábil, também diretor contábil lá no Grupo ADC Conte. E a nossa ideia hoje, então, é trazer esse conteúdo de uma forma prática, né, sem muita juridiquês, sem muito contabilês, né, Carlos? A gente tentar fazer para falar a linguagem dos empresários aqui, para desmistificar muita coisa que a gente ouve por aí, que a gente acompanha nos noticiários, tá? Bom, eu queria fazer um combinado com vocês, então, para vocês colocarem as perguntas via chat, tá? Nós temos aqui no Google Meet o chat, então quem tiver dúvida aí levanta a mão, a gente pode ajudar vocês a fazer esse trabalho ali de colocar as dúvidas no chat, e caso a gente não tenha tempo de responder as dúvidas, todas aquelas que forem listadas no chat, a gente se compromete depois a enviar um e-mail para vocês para explicar a dúvida, tá? Em relação aos microfones, eu vou pedir só a compreensão de vocês para que a apresentação ela siga o fluxo normal. Então, manteremos os microfones todos desligados, por favor. Tá? Bom, entre essas considerações iniciais, vamos começar com o tema da reforma tributária. E aqui eu já coloco para vocês as fases que a reforma tributária propõe, né, dentro desse universo que a gente fala reforma tributária. Tá? Então, nós teremos a reforma tributária sobre o consumo, é essa que nós vamos abordar hoje, e é o foco de todo esse mundo de notícias que tem aparecido aí nos últimos tempos. Temos a reforma da tributação sobre a renda e a folha, né? A reforma de tributação sobre a renda também tem ganhado manchete nos últimos tempos, aí, principalmente com a possibilidade do governo querer tributar os lucros distribuídos, né? E aquele esforço que o governo tem feito de isentar do imposto de renda os salários até R$5 mil por mês. E a tributação sobre o patrimônio, que a gente já vê também algumas iniciativas do governo no aumento de alíquotas de TCMD, ITBI e por aí vai, né? Então a gente já tem visto que o governo tem caminhado não só com a reforma sobre o consumo, mas em outras frentes também ele já tem arregaçado a manga para trabalhar e tentar implementar algumas mudanças, né? Hoje o que a gente vai especificar aqui e tratar de maneira bem efetiva é o amarelinho aqui, que é a reforma sobre o consumo. Tá bom, pessoal? Bom, falando de reforma sobre o consumo, a gente tem que lembrar, eu trouxe aqui esse primeiro tópico, só para a gente lembrar um pouquinho de como a gente está hoje, né, no Brasil. A gente tem uma estrutura extremamente fragmentada, uma estrutura tributária. Então, quando a gente olha que tem 5 tributos, aqui eu estou colocando PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI, tá? São 5 tributos, com legislações federais, estaduais e municipais completamente distintas, né? 27 estados, mais de 5 mil municípios, uma infinidade de regras de PIS e COFINS. A gente percebe que toda essa estrutura está muito fragmentada.
E isso traz insegurança e um custo muito elevado para as nossas empresas, né? A gente também tem o efeito da cumulatividade. O que é a cumulatividade? A cumulatividade é aquilo que nos coloca frente ao desafio do imposto ser calculado em cima de outro imposto, né? E assim a gente vai, ao longo da cadeia de uma comercialização de um determinado produto, vai deixando esse produto cada vez menos competitivo, porque ele vai, a cada ciclo que ele inicia e termina, ele vai agregando tributação, tá? A gente tem também o efeito da guerra fiscal. A guerra fiscal, a gente tem que lembrar, por exemplo, quando os estados definem alíquotas de ICMS diferentes e atraem determinados tipos de empresa para aquele estado, né? Por exemplo, uma alíquota de importação diferente, um município que dá um benefício de ISS para um determinado nicho. Então, essas guerras fiscais fazem com que as empresas, além da preocupação de serem eficientes no seu negócio, elas se preocupem com questões logísticas, onde vai se instalar para ter o melhor benefício tributário, né? Então, tudo isso torna um ambiente muito inseguro e traz uma decisão ineficiente em termos de operação. Às vezes a empresa ela não fica só focada na operação dela, ela tem que analisar outros contextos para conseguir fazer o seu negócio dar resultado. A gente tem uma complexidade operacional imensa. O Brasil é o país que mais se gasta tempo por ano em obrigações acessórias. Então, isso é uma loucura, né? Porque a gente calcula o imposto e depois tem que entregar para o governo uma série de informações, uma série de documentos, declarações, para informar o governo quanto está sendo arrecadado e por que está sendo arrecadado. Então, isso é uma loucura, é o país top do mundo, a gente pode falar que a gente é o número 1 do mundo nisso, se é que isso é bom, né? E o modelo do Brasil hoje é um modelo muito analógico. Eu acabei de falar para vocês que a gente entrega muitas declarações. Ah, Marcelo, mas ele existe, né? Por exemplo, né, Carlos, a gente tem a nota fiscal eletrônica, como é que você está falando que é analógico? Mas não é o processo de geração de informação, e sim a forma que o governo lida com toda essa informação. Ela ainda é muito analógica, ela não está no sentido progressista, né, que a gente possa ver uma evolução. Já teve, sim, passos, a gente já foi muito pior naquela questão da nota manual, né, das declarações manuais para a Receita Federal, enfim, mas a gente ainda é um país muito retrógrado nesse sentido. Então, a gente precisa e carece de uma, vamos dizer, uma evolução muito grande assim, nessa questão. Carlos, pode falar. Assim, colaborando com o que o Marcelo fala, pessoal, o que acontece bastante hoje é o seguinte, né? Nós temos o documento fiscal eletrônico, né, que já acontece em todos os estados do Brasil, só que na hora de contabilizar e entregar esse documento fiscal, ele passa por meio de um processo onde ele é transformado em uma informação de um arquivo fiscal digital. Tem um bloco TXT que é entregue à Receita, né? E esse bloco, ele passa por uma auditoria, que às vezes é contábil, quando a gente fala de um escritório de grande... Opa, perdemos o Carlos? Perdemos, né? Bom, então eu vou seguir aqui, depois ele retoma as informações que ele estava passando aqui. Vamos lá, pessoal. Então, quando a gente olha os princípios, né, os princípios da reforma tributária sobre o consumo, a gente já falou aqui, então, de todos os problemas que a gente enfrenta hoje, né? E quais são os princípios que norteiam, então, a reforma tributária sobre o consumo? Primeiro, neutralidade. Quando a gente fala de neutralidade, o sistema tributário ele tem que interferir o mínimo possível nas decisões econômicas das empresas e consumidores. Ou seja, você não pode escolher comprar um determinado produto, investir num determinado ativo, prevendo a questão tributária. A questão tributária não pode ser um empecilho para que isso aconteça. Então, a questão da neutralidade ela tem que estar muito bem vinculada para que as empresas não sofram, né, os efeitos de tudo aquilo que a gente falou aqui na tela anterior, né? Princípio do destino. O imposto sobre o consumo deve ser arrecadado no local onde o bem ou serviço é consumido e não onde ele é produzido, né? Então, veja, se um determinado consumidor está no Nordeste, né, e ele está comprando, adquirindo uma mercadoria produzida no Paraná, o imposto tem que ser devido lá para o Nordeste, para um determinado estado, Rio Grande do Norte, Paraíba, enfim, para que esse imposto siga junto com a mercadoria e consiga fazer com que o Estado se desenvolva
pelas questões de consumo do próprio Estado. O que acontece hoje é que há uma compensação feita em cima disso, e foi exatamente isso que nos colocou hoje frente a essa guerra fiscal, essa diferença de ICMS, essa maluquice que a gente vê todos os dias acontecendo no dia a dia das empresas. Outro princípio que está previsto na reforma tributária, e todos esses princípios estão previstos na emenda constitucional que deu origem à reforma tributária, tá, pessoal? Então, se vocês analisarem a emenda constitucional, depois vai ter toda a legislação aqui, o material que a gente vai disponibilizar para vocês, esses princípios, eles estão todos previstos nessa emenda constitucional, tá? Princípio da simplicidade, que busca garantir que o sistema tributário seja fácil de entender, de administrar e de cumprir, tanto para os contribuintes quanto para o governo. Percebam, a gente falou que o Brasil é campeão de obrigações acessórias do mundo, tá? Nós temos o primeiro lugar. Agora, vocês imaginam que o governo também não tem uma dificuldade de rastrear toda essa informação tributária? Certamente que sim, e deve-se gastar muito dinheiro, né? Eu não tenho essa informação, mas talvez a gente consiga levantar qual é o custo efetivo do governo para analisar tudo isso que a gente manda em termos de declarações, né? Então, vejam, é muito caro e muito difícil de administrar. Então, a reforma ela vem também com essa intenção de facilitar, de trazer simplicidade para o processo. O princípio da transparência, clareza e visibilidade dos tributos que são pagos pelos contribuintes, tanto no momento do pagamento quanto ao longo de todo o processo de arrecadação. Lembram-se que eu falei aqui, que nós temos uma questão ligada à cumulatividade, aqui, que é um imposto que vai sendo mantido na cadeia e que não vai sendo compensado com outro imposto. Por exemplo, depois eu vou trazer um exemplo prático aqui para vocês, mas quando a gente olha uma cadeia de um produto de uma empresa do lucro presumido, a gente percebe que a empresa compra o produto, coloca a sua margem de lucro e paga imposto sobre essa margem de lucro. Depois, o próximo da cadeia, que é o próximo que vai comprar essa mercadoria, vai fazer o mesmo modelo. Ele vai comprar a mercadoria que estava com o imposto da cadeia anterior, vai colocar a sua margem de lucro e vai pagar imposto sobre esse adicional. Então, percebam, o adicional pago na aquisição, né, do produto vai seguir para o próximo e assim a gente vai tendo cada vez mais imposto na cadeia, o que torna o Brasil um país praticamente sem competitividade frente a outros países que já têm uma tributação mais justa, tá? Vocês devem lembrar que há um tempo atrás, acho que foi em 2000 agora deixa eu ver se foi 2015, talvez 2012, 2015, surgiu uma lei, a Lei da Transparência, que obriga os estabelecimentos a informar na nota fiscal o quanto eles estão arrecadando a título de imposto. Poxa, Lei da Transparência. Só que junto com essa lei veio uma disposição dizendo que não seria obrigatório você informar o quanto você arrecada, e sim uma carga média do setor. Vocês lembram disso? Então, quando a gente olha para isso, a gente percebe que não há uma transparência. Porque se o governo permitiu com que a gente informasse na nota fiscal apenas uma carga média, não quer dizer que a minha tributação é eu que estou vendendo. Quer dizer que é do setor. E aí não há transparência. Então, a reforma tributária, ela traz dentro dos seus princípios a necessidade de ser uma carga transparente, onde quem está comprando a mercadoria saiba exatamente quanto está pagando naquela operação. E você que está vendendo, que você informe aquela operação. Então, a coisa começa a ficar um pouco realmente mais transparente, tá? Mais 3 princípios da justiça tributária. Os impostos devem ser cobrados de maneira proporcional à capacidade econômica de cada indivíduo, e aí vem a teoria do cashback, tá? Eu não vou entrar no cashback aqui porque não faz sentido para o ramo imobiliário, mas o cashback seria as classes menos abastadas, né, os contribuintes ou as pessoas físicas que têm menos condições financeiras, que eles teriam de volta uma parte do imposto que eles pagaram na aquisição daquela mercadoria. Tá? Então, nesse sentido, o cashback traria de volta uma parte tributária importante para aqueles consumidores de classes mais baixas ou que tenham menos renda. Tá? Cooperação.
A cooperação entre o fisco e os contribuintes visa criar um ambiente mais eficiente e menos conflituoso, onde o cumprimento das obrigações seja vista como uma responsabilidade mútua. Lembra de volta que eu falei que o país que se gasta mais tempo com obrigações acessórias é o Brasil. Então, a cooperação provavelmente vem no sentido de simplificar toda essa estrutura e trazer tanto ao governo quanto para o contribuinte a eficiência maior, né, que a gente precisa e com um custo muito menor. E a defesa do meio ambiente, então, por exemplo, o IS, né, no imposto seletivo, ele tem a previsão de ser um imposto que vai incidir sobre produtos prejudiciais ao meio ambiente ou à saúde. Então, a gente coloca dentro dessa categoria de produtos prejudiciais os produtos derivados do tabaco, né, os fumígeros, que se fala, os alcoólicos, né, os minerais, e por aí tem vários, inclusive produtos de açúcar, alto teor elevado de açúcar, que vão entrar dentro da categoria de impostos seletivos, tá? Nessa questão, pessoal, da justiça tributária, é importante a gente levantar o seguinte ponto, né? Hoje no Brasil existe uma série de empresas que possuem determinados benefícios fiscais, em alguns casos uma isenção de IPTU concedida por um município, em outros casos um benefício especial concedido às vezes pelo próprio governador do estado onde ela está localizada. E a ideia da reforma tributária com essa questão da justiça tributária é também evitar essas concessões especiais. Entende? Então, o que a gente vai esperar, o que a gente espera ver na reforma tributária é um cenário onde é cada vez mais claro o que cada um precisa pagar e contribuir, né, no que tange a IBS, CBS. Então, a gente não vai ver mais coisas como guerra fiscal, aquelas operações onde você compra de fora do estado e isso vem para o seu estado, quando é um ativo você tem que recolher um diferencial de alíquota, né? Ou quando muito comum em e-commerce, quando você faz uma venda para consumidor final fora do seu estado, que você precisa recolher o ICMS de partilha. Então a reforma tributária, além da justiça tributária, ela também traz essa questão da simplificação, né? Então cada um vai saber o que precisa pagar. E quando você se comparar, né, que a gente gosta muito de fazer essas comparações, quando nós nos compararmos a outras empresas no mesmo segmento que o nosso, não vai ter mais aquela incerteza de se ele possui algum tipo de benefício fiscal especial que talvez eu não tenha, às vezes porque meu contador não procurou para mim. Não, todo mundo vai estar enquadrado na mesma regra tributária. Então isso traz um pouco de justiça. Então o que nós esperamos também com a reforma talvez seja uma competição um pouco mais justa, sabe? É muito comum hoje algumas empresas, né, especialmente falando de gênero alimentício, se enquadrarem em benefícios específicos para distribuidores, atacadistas, né, e terem um benefício tributário superior à empresa que é supermercado ou que vende direto para pessoa física. Ou então é muito comum também você observar isso em lojas que vendem itens de construção, né? Que você vai na loja, a pessoa ela te atende, mas com um tablet na mão, e a venda ela acontece ali no ambiente virtual, né? Porque a gente sabe que existe uma tributação especial em alguns estados para e-commerce. Então, embora você esteja presencial, é como se a venda tivesse acontecido na internet. Só que qual que é o ponto disso? Uma empresa com uma estrutura tão robusta como essa, ela não consegue competir com uma empresa que não tem uma estrutura como essa, o que é também uma desigualdade. Então, a reforma tributária, ela vem para corrigir essas imperfeições, entende? Então, todos terão acesso à mesma informação, só que de forma muito mais resumida. Por quê? Quando a gente olha para a legislação de ICMS, né, cada estado possui seu próprio regulamento de ICMS. A gente tem uma lei da federação, né, Carlos? Exatamente, olha que loucura, Marcelo. A gente tem 27 regulações sobre regulamentações do ICMS, mais a Lei Candir. Fora isso, a gente vai ter os convênios, protocolos, centenas de convênios, né? E cada convênio, depois ele precisa ser internalizado pelo Estado. Então, o que acontece, pessoal? Qualquer decisão que a gente tome sobre o ICMS de caráter federal, ela precisa passar por 27 aprovações. É uma loucura. Fora o PIS e COFINS, né, as decisões judiciais que favorecem uns em detrimento de outros e por aí vai. Então, a ideia da reforma tributária é simplificar, tornar a coisa um pouco mais
fácil de se lidar, até para atrair também investimentos externos. Pode prosseguir, Marcelo, vamos lá. É justamente por isso que a gente coloca que os princípios, eles seguem para vocês verem, mas é tudo bom. A tendência da reforma tributária, claro que é ir se ajustando ao longo do tempo, mas se vocês olharem para os princípios, neutralidade, destino, simplicidade, transparência, justiça tributária, cooperação e defesa do meio ambiente, parece que a reforma tributária está seguindo um caminho muito bom, né? Obviamente que depois vem a questão da alíquota, como que vai funcionar, mas isso, vamos dizer assim, é o lado prático da coisa. O princípio, ele vamos concordar que os princípios são efetivos e são bons, né, para todos nós. Vamos lá, o que muda, então, na reforma tributária sobre o consumo? Né? A gente vai falar aqui, volta a falar sobre o consumo, tá? A gente não vai entrar naquelas outras esferas de reforma tributária que ainda estão correndo em paralelo. Bom, quando a gente olha, então, para a reforma tributária sobre o consumo, surgem 3 novos tributos, tá? Surge o IBS, a CBS e o IS, tá? Hoje a gente não vai abordar IS porque a construção, o ramo imobiliário não trata de IS, tá? Pode até indiretamente ter que pagar IS, né, em alguma compra que faça de algum produto prejudicial à saúde ou ao meio ambiente, tá? Mas nós não vamos tratar do IS neste momento, nós vamos falar bastante do IBS, do Imposto sobre Bens e Serviços, e da CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. E da onde eles vêm? Bom, o IBS se origina exatamente da junção do ICMS com o ISS. Então, nós temos aqui, de um lado, um imposto estadual, ICMS, junto com o imposto municipal, se transformando na IBS, tá? E a CBS, ela se origina, então, do PIS e da COFINS, que são 2 contribuições que são, hoje, praticamente todas as empresas recolhem PIS e COFINS, né? Então, a CBS surge dessa unificação. E aqui se fala que o IPI dá origem a IS, não é bem isso, mas em linhas gerais vamos traduzir como se fosse, tá? Então nós temos aqui um IVA dual, vai ser o único IVA dual do mundo, né? Outros países já praticam essa estratégia, essa metodologia do IVA, do Imposto sobre Valor Agregado, e o Brasil então definiu seguir a estratégia do IVA dual, né? Vai ser um imposto com a mesma base para dois tipos de tributos diferenciados, por isso o IVA dual, tá? Uma parte estadual municipal e uma parte federal. Ok? Até aqui? Bom, as alíquotas, né? A gente ainda não tem as definições de alíquota, tá, pessoal? Tudo que vocês ouvirem em alíquotas são informações, assim, que estão levando em consideração o que já se tem, né? Mas a alíquota ainda não está definida. Ela deve sair quando saírem os regulamentos, tanto da CBS quanto do IBS. Tá? O regulamento da CBS já está para sair esse ano, vamos esperar que saia ainda esse ano, e o do IBS ainda está longe, porque envolve estados e municípios, e nós ainda não temos nem a lei complementar que define o que vai ser gerenciador, né? O pessoal lá que vai gerenciar toda a parte do IBS e CBS. Então, a gente ainda tem que esperar essa saída. Carlos? Assim, pessoal, o que a gente quer dizer com isso? A gente sabe que a partir de 2026 nós teremos que informar nos documentos fiscais eletrônicos a alíquota de 0,1 para a IBS e 0,9 para a CBS. Essa regulamentação ela pode sair esse ano, né? A gente torce por isso, assim como ela pode sair até o final do ano que vem. Porque o recolhimento, de fato, ele começa a acontecer em 2027, com a extinção do PIS e da COFINS. A gente vai falar um pouco mais disso à frente. E por que eu acho interessante trazer esse ponto? A gente sabe que ano que vem é um ano eleitoral, correto? Então, ano eleitoral a gente sabe como que é a correria. Talvez fique um pouco impopular, especialmente na mídia, se o governo publicar uma alíquota de 28,5, de 28%. Né? Que é o que alguns esperam que seja, né? Então é aquilo, pode sair esse ano, beleza? Se sair esse ano, vocês serão avisados por nós, mas pode ser que só saia mesmo no ano que vem, né? A gente sabe como é que o Brasil funciona. De qualquer modo, um ponto que a gente conversou na outra live, né, Marcelo, que eu acho importante também passar para vocês. Embora, quando a gente escuta uma alíquota de 28%, 27%, isso soe alto em nossos ouvidos,
a gente tem a questão aqui da não cumulatividade plena, né? Então, o que isso significa? Que várias despesas que vocês possuem hoje no negócio de vocês, elas passarão a dar crédito, o que torna essa alíquota um pouco menos agressiva, né? Na sistemática que nós possuímos hoje, não é tudo que gera crédito. Na reforma, tudo que tenha documento fiscal eletrônico vai gerar crédito. É claro, depender do tipo de serviço que você tomou, entende? Então, embora nós tenhamos uma alíquota alta, isso não necessariamente quer dizer que vocês vão pagar mais impostos, né? Em alguns segmentos, por exemplo, a gente observa um cenário contrário. Embora a alíquota ela seja mais alta, eles vão ter uma redução drástica na carga tributária, entende? E aí trazendo um pouco para aquilo que é minha expertise, né, Marcelo? O varejo, por exemplo, ele tem uma carga tributária que gira em torno de 8 a 10% sobre o faturamento. Com a reforma tributária, a gente espera que isso caia para um 3, um 4, talvez um 5%. Entende? E a gente fez algumas simulações aqui de empresas médicas que usam insumos como medicamentos para sua prestação de serviço. Por exemplo, as clínicas de quimioterapia, que elas compram o medicamento, né, e aplicam esse medicamento, então, no paciente. As clínicas de quimioterapia terão uma redução da carga efetiva, porque justamente hoje elas não utilizam o crédito desses medicamentos, desses insumos, e passarão, então, a usar o crédito das operações. E por que a gente prefere trazer essa abordagem para os senhores? Porque todo mundo aqui hoje em dia acessa a rede social, e vocês já devem ter visto em algum momento uma crítica à reforma como se ela fosse extremamente prejudicial no sentido de vai elevar muito a carga tributária. É o que a gente normalmente vê nos portais, né, em posts de Instagram e por aí vai. A gente quer ressaltar, sim, que existe uma reforma tributária e que tem uma alíquota que provavelmente vai ser alta, mas isso não necessariamente quer dizer que você vai pagar mais impostos, entende? Tudo tem a ver com, primeiro, o conhecimento e o estudo da causa, né, para depois a gente, uma vez entendendo isso, possamos levar para vocês aquilo que de fato vai acontecer com o negócio, sem essa ideia de criar um alarme para talvez só trazer audiência, entendeu? Sem entregar um resultado que seja efetivo. Pelo contrário, o que a gente quer mostrar para vocês é como a coisa vai acontecer para que vocês lidem com isso da forma mais tranquila possível. Se houver aumento, tudo bem, a gente vai ter um ano para se preparar e lidar com isso. Vamos lá, Marcelo? E a alíquota prevista inicialmente era 26,5%, né? A gente já tem visto aí alíquotas chegando até 28%, né? Mas é claro, isso vai passar por muito ajuste até lá, né? E a gente entende que à medida que o Brasil começa a ter uma arrecadação maior também, há uma possibilidade maior dessa alíquota ser cada vez menor, né? Para compensar esse efeito. Então vamos lá. Quando a gente olha então o cronograma previsto para início da reforma tributária, a gente em 2023 viu, né, a votação da reforma tributária, da emenda constitucional 132, né, que trouxe essa questão da reforma tributária sobre o consumo. Depois, no início da transição 24 e 25, nós já temos a Lei Complementar 214, que já entrou em vigor, trazendo as regras básicas do IBS, da CBS, do Imposto Seletivo, tá? Em 2026, então, começa-se um teste de funcionamento desse regime tributário. Vejam, a gente está falando de teste só no sentido de as obrigações acessórias e as notas fiscais trazerem esta informação de IBS e CBS. Ainda nenhuma empresa vai começar a recolher esse tributo, tá? Então, continua PIS, COFINS, ICMS e ISS normalmente em 2026. Em 2027, nós teríamos, então, a extinção do PIS e da COFINS e a entrada em vigor da CBS, tá? O IPI vai ser zerado, exceto para alguns tipos de produto que são fabricados na Zona Franca de Manaus, e entra em vigor também o IS, que é o Imposto Seletivo, tá? Em 2029 a 2032, passa, então, a ter a transição do ICMS e do ISS para o IBS. Então, vejam, 2027 começamos com a CBS, tá? Até lá, 2026 vai ser um ano de muita simulação, muito estudo para que as empresas se adequem a essa nova modalidade, recalculem os seus contratos, recalculem os seus preços, né? E a partir de 2029, então, vejam, 28 não tem transição, a gente então segue com a CBS, sem PIS/COFINS,
E 29 começa, então, uma transição para a IBS, que é a saída gradativa do ICMS e do ISS para a entrada gradativa da IBS, tá? Em 2033, então, em janeiro de 2033, se tudo caminhar de acordo com esse cronograma, nós teríamos a reforma tributária plenamente incorporada aos nossos dias a dia, e aí já não se fala mais em ICMS, ISS, PIS e COFINS definitivamente, tá? O que vai acontecer de 2033 para frente são adequações ao regime de transição, né? Porque o governo está prevendo, inclusive, a utilização de créditos, por exemplo, quem tiver crédito de ICMS, quem tiver crédito de PIS e COFINS, tem a questão dos fundos de compensação que os estados vão usar por conta da perda ou do ganho de arrecadação. Então, tem muita coisa que vem com a reforma que não vai impactar diretamente os nossos negócios. Mas o que a gente pode falar aqui do que vai impactar, então seria 2027, com a saída do PIS e da COFINS e a entrada da CBS, e a partir de 2029 até 2032, essa transição do ICMS e ISS para o IBS, ok? Então vamos lá, seguindo aqui então, quando a gente olha para os bens imóveis, e lá na lei complementar fica muito claro no artigo 251, que fala exatamente assim, as operações com bens imóveis realizadas por contribuintes que apurarem IBS e SBS no regime regular, ficam sujeitas ao regime específico previsto nesse capítulo. O que é o regime específico? Algumas atividades, alguns tipos de atividades tiveram que ter, na reforma tributária, algumas compensações. Então, a reforma tributária ela veio para unificar tudo, né? Para parar de ter a guerra fiscal, para parar de ter várias situações locais que afetavam, né, a questão tributária, mas ela trouxe a necessidade de alguns setores serem olhados com carinho, né? Por exemplo, o ramo imobiliário. Se a reforma viesse e simplesmente colocasse a alíquota de 28%, será que as empresas do ramo imobiliário continuariam sendo eficientes, né? Então, os estudos levaram em consideração esses setores e determinaram que alguns setores da economia precisariam entrar em regimes específicos. E o setor imobiliário foi um desses setores, tá? Então, justamente por isso, nós trazemos ao conhecimento de vocês as aplicações dessas diferenças do regime geral, tá? Que a gente vai ter dentro do regime da imobiliária. Quais são, então, as atividades que estão consideradas dentro desse regime específico? Aqui estão listadas as 6 atividades que a legislação traz como sendo passíveis de tributação no regime específico. Alienação, inclusive, decorrente de incorporação imobiliária e de parcelamento de solo, cessão e ato translativo ou constitutivo oneroso de direitos reais, locação, cessão onerosa e arrendamento, serviços de administração e intermediação, serviços de construção civil, servidão, cessão de uso ou de espaço, permissão de uso e de direito de passagem. Então, quando a gente olha para essas 6 formas de atuação, a gente percebe que todas elas estão ligadas exatamente ao ramo imobiliário e são elas que vão ter essa tributação pelo regime específico, regras específicas de tributação. Na mesma legislação, a gente tem, então, a previsão de que não haverá incidência do IBS e da CBS as seguintes operações: permuta de bens imóveis, exceto sobre o valor de torno. Então, quando é permuta, simplesmente a permuta entre bens imóveis, não há incidência do IBS e da CBS. Porém, se houver torna, muito provavelmente a torna será tributada pela IBS e pelo CBS, tá? Constituição ou transmissão de direitos reais de garantia, alienação, locação e arrendamento de bem de propriedade de pessoa física contribuinte que não esteja utilizado de forma preponderante suas atividades econômicas. Aqui, então, fica essas 3 situações que não possuem incidência do IBS e da CBS. Bom, eu trouxe aqui um quadro geral, tá? Esse material depois a gente vai disponibilizar para vocês, tá, pessoal? Não precisam se copiar, enfim, tirar print agora, a não ser que queiram, mas fiquem à vontade, depois a gente vai mandar para vocês, tá? O que a gente traz aqui, então? Todas essas operações realizadas pelo ramo imobiliário, um resumo geral
de como vai acontecer a ocorrência do fato gerador na reforma tributária, a partir da reforma tributária, qual vai ser a base de cálculo de cada situação, quem é o contribuinte da operação, ou seja, aquele que vai ter a obrigação tributária, né, e a alíquota de IBS e CBS, né, o formato de definição da alíquota. Tá? Então, quando a gente olha, por exemplo, a alienação de bem imóvel, onde está o momento? No momento da alienação. E aqui vem uma situação, uma mudança para o que a gente tem hoje, tá, pessoal? Hoje, quando a gente vende um bem, um bem imóvel, vamos pegar aqui um apartamento ou uma casa, você vendeu. Se a sua empresa tributa pelo regime de caixa, você vai tributar esta operação à medida que você vai recebendo os valores da operação, certo? Então, o PIS e a COFINS, eles incidem pelo regime de caixa, né? E a gente passa, então, a ter a tributação no momento da alienação, no momento do recebimento. Quando a gente olha para a reforma tributária, a gente passa a ter, então, a tributação no momento da alienação. Ou seja, se você vendeu um imóvel por R$1 milhão, independente de quantas parcelas você vai receber, você vai ter que recolher a tributação sobre o valor da venda. E no momento da alienação, não no momento do recebimento. Isso pode ser um fator crítico para o setor imobiliário, né? Porque isso vai mexer diretamente com o fluxo de caixa da operação. Tá? Qual é a base de cálculo nesse caso? O valor da alienação menos os redutores de ajuste social, ou de ajuste e o redutor social. Já vamos entrar nesse detalhe, tá? Tem uma simulação prática aqui para vocês entenderem um pouquinho. Quem é o contribuinte da operação? O alienante de bem imóvel. E qual é a alíquota de IBS-CBS? Para esse caso específico de alienação de bem imóvel, nós temos a previsão de uma redução de 50% sobre a alíquota padrão. Então, supondo que a alíquota seja de 28%, no caso aqui, a alíquota aplicável seria 14%. Tá? Para todas essas operações, a gente vai passar com detalhe, eu quis explicar essa primeira linha, mas todas elas vão ter uma simulação aqui para baixo. Tá? Então, a gente, na sequência, vai apresentar para vocês algumas simulações reais, com números, né, para que vocês entendam como vai se dar a tributação de cada atividade, as principais aqui. Tá? A gente não vai entrar muito na questão da conceituação das questões imobiliárias, porque aí, provavelmente, aqui participando conosco, nós tenhamos empresas que só locam, né, imóveis, tem empresas que constroem, né, e vendem, que loteiam, que fazem loteamento, particionam, né, terrenos. Então, para esses casos específicos, a gente não vai trazer. A gente vai trazer a regra geral e depois a gente, claro, fica à disposição de vocês para entrar no detalhe das operações, tá? Vamos falar aqui um pouquinho sobre a locação. Ó. Locação, quando que vai ser qual é o momento da ocorrência do fato gerador? É o momento do pagamento, ou seja, quando o inquilino pagar o aluguel, naquele momento se dá o fato gerador do IBS e da CBS. Tá? Essa é a previsão legal. Qual será a base de cálculo? O valor da locação, né, cessão ou arrendamento do bem, mais os acréscimos do contrato, menos os tributos e emolumentos sobre o imóvel, menos condomínio, menos redutor social. Tá, Marcelo, mas entra condomínio, entra tributos do imóvel? Sim, entra. Neste caso específico, sim. E a legislação é clara, ela fala que você tem um imposto não cumulativo. Você pode utilizar todas as despesas anteriores para abater o imposto. O Carlos falou lá no comecinho, né? Então, quando você olha a alíquota de 28%, não se preocupe com a alíquota nominal. Se preocupe em analisar a sua empresa e verificar se você tem condições de abater créditos. É aqui que está o foco da tributação, né? Contribuinte. Quem é o contribuinte da operação? O locador, né? É o proprietário do imóvel ou o locador, no caso. E a alíquota do IBS, no caso de locação, tem uma redução de 70% sobre a alíquota padrão. Então, vejam que o regime específico da questão imobiliária, ela traz para quase todas elas 50% no mínimo de redução da alíquota padrão, né? Justamente para fazer esse equilíbrio e trazer o ramo imobiliário para um cenário mais competitivo frente aos demais setores da economia. Diga, Carlos.
Especialmente nesse cenário de locação, pessoal, é interessante uma avaliação já prévia do contrato que vocês possuem hoje já firmado para locais locados, se há alguma cláusula nesse contrato que envolva reajustes nos valores por conta de questões tributárias, né? Porque, a depender da modalidade, pode sim ser que haja uma elevação no custo como um todo. E o proprietário ele pode repassar isso para vocês, entende? Então é interessante vocês avaliarem hoje como está o contrato, né? Enviar para a contabilidade para que ela possa fazer uma análise, ou para o seu advogado, para que vocês se preparem, né? E caso vocês sofram algum reajuste por conta de impostos lá em 2027, você possa questionar ou até mesmo, em alguns casos, não aceitar esse reajuste, porque se não estiver em contrato, não vai fazer sentido. Aí vocês vão precisar, de repente, fazer um acordo, né? Esperar o contrato vencer e formular um novo. Mas o ponto é interessante nesse momento onde as coisas ainda não estão acontecendo, a gente analisar o que pode acontecer e avaliar aquilo que a gente tem na mesa, né? Para que possamos mensurar quanto poderemos talvez pagar a mais no futuro por conta dessas alterações. Importantíssimo esse teu posicionamento, Carlos, porque a gente tem que lembrar que os contratos eles são das empresas que estão aqui hoje presentes para com seus clientes, mas também pode ser que olhar para os tributários não vai trazer um aumento no custo tributário, né, e uma necessidade de readequação para com o nosso cliente. Aí nesse caso, né, Marcelo, os nossos clientes que locam, talvez já seja oportuno colocar um aditivo contratual. Entende? Especialmente agora nesse finalzinho de ano, onde as pessoas não estão comentando tanto sobre isso, embora já haja alguns comentários, porque é mais tranquilo você fazer um aditivo quando não tem tanto barulho sobre o tema, né? Então, se no seu contrato hoje não tem nenhuma cláusula que preveja reajuste por conta de questões tributárias, conversa com o seu advogado, chama a contabilidade e faz esse aditivo, para que você possa estar protegido lá em 2027. Porque senão aí sim você vai ter um déficit gigantesco, talvez, no seu fluxo de caixa. Exatamente. Já fica